Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e este é o dia que o Senhor fez para nós. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que no final deste vídeo eu vou fazer o sorteio da caneca e do livro, conforme eu falei no vídeo anterior. Então segura aí, fica ligadinho, porque no final deste vídeo a gente vai saber quem é o sortudo e quem é a sortuda que vai levar esses brindes, tá bom? Então segura aí. Hoje eu quero falar com você sobre caminhos. Por onde é que você tem andado? Que caminhos você tem trilhado? Quando você percebe que pegou a rota errada, o que você faz? Você quer saber o que a Bíblia fala sobre isso? Então não saia daí, porque o tema hoje é Peguei o caminho errado. O texto de hoje está no livro de Provérbios, lá no capítulo 14, versículo 12, que diz assim, que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final ele conduz à morte. Já aconteceu de você tomar uma decisão que num primeiro momento você achou que foi a coisa mais acertada do mundo, mas pouco tempo depois você descobriu que foi a pior decisão da sua vida? Já aconteceu isso com você? Na nossa vida a gente precisa fazer escolhas e decidir coisas o tempo todo. E sempre vai haver diante da gente, diante de cada um de nós, dois caminhos. O caminho da bênção e da vida e o caminho da maldição e da morte. E como Deus não quer que nenhum de nós se perca por caminhos errados, por caminhos de morte, Ele diz pra gente lá no livro de Deuteronômio capítulo 30, lá no versículo 19, Ele diz assim, escolhe, pois, a vida para que você viva, para que vivas tu e a tua descendência. Então, o mal e o bem, o certo e o errado, o lícito e o ilícito, sempre vão cruzar o nosso caminho. Mas eu tenho uma notícia para você. Só você pode decidir que rumo você vai tomar, que caminho você vai escolher. Ninguém vai poder fazer isso por você. A decisão e a escolha sempre vão ser suas. O texto de Provérbios que eu mencionei lá no início fala que há caminho que ao homem parece direito, parece ser o certo, ser o caminho certo, mas ao final ele acaba em morte. E sabe que caminho é esse que parece certo aos nossos olhos? É o caminho das nossas próprias decisões, dos nossos próprios interesses. É o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, mais lógico. É o caminho da conveniência. É o caminho guiado pelo coração, guiado pelas nossas emoções. Às vezes a gente tem optado por esse caminho mais largo, porque o caminho que Deus nos propõe, com certeza, não é o caminho das facilidades, não é o mais folgado, nem o mais lógico às vezes. Talvez hoje você esteja enfrentando problemas difíceis aí no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, e talvez você esteja pensando assim, meu Deus, será que não tem um caminho mais fácil para eu poder percorrer? Com certeza existe sim um caminho mais fácil, mas você sabe o que Jesus fala desse caminho? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, lá nos versículos 13 e 14. Ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa, ela recebe uma proposta de trabalho numa grande empresa e ela fica muito feliz porque aparentemente é o trabalho dos sonhos de qualquer pessoa. O salário é incrível e ela diz assim, eu vou ter a vida que eu pedi a Deus, agora sim, eu vou poder viajar para onde eu quiser, eu vou poder comprar os carros mais luxuosos, eu vou comprar roupas de marca, perfumes caríssimos. Então essa pessoa, baseado nisso, ela aceita essa proposta, mas no meio do caminho, ela descobre que para permanecer nessa empresa, ela vai ter que fazer ali umas coisinhas ilícitas. Então, ela descobre que ela vai ter que mentir, ela vai ter que enganar, ela vai ter que trapacear, vai ter que fazer negócios sujos. E agora? Ela continua por esse caminho ou ela recua?
Mas ela pensa assim, eu não posso perder essa oportunidade, eu já passei tanta dificuldade na minha vida, esse trabalho vai me dar uma vida tão confortável, tão melhor, tão luxuosa, não vai dar para voltar atrás. Então, ela decide continuar por esse caminho largo, confortável, apesar de saber que lá no final, esse caminho pode ser um caminho de morte. Quantas vezes a gente fica diante de uma situação em que a gente não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda? Acontece isso com você? Eu continuo com esse namoro ou não? Eu fico nessa empresa ou eu vou para outra? Eu fecho esse negócio agora ou eu espero um pouquinho mais? E a gente fala assim, e agora? Para que lado eu vou? Eu sigo para essa direção? Eu sigo nessa outra direção? E aqui eu deixo uma dica para você. Quando a visibilidade não for boa, diminua a velocidade. Quando você não estiver enxergando a situação com clareza, então não decida nada nesse momento. Você quer outra dica? Cuidado com as pessoas que se aproximam de você nesses momentos para te darem conselhos. Quem é que são essas pessoas? Elas fazem parte da sua vida para estarem aí te dando conselhos? Eu já ouvi muita gente dizer assim, siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar. Alguém já te deu algum conselho assim? Pois é, na verdade, o que acontece? A Bíblia, ela diz exatamente o contrário. Lá no livro do profeta Jeremias, está escrito assim, que o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ou seja, o meu coração, ele pode me enganar. Ele pode me levar para grandes ciladas, para grandes armadilhas, porque o coração, ele é a sede das nossas emoções. E eu não posso correr o risco de escolher um caminho ou de tomar uma decisão com base nas minhas emoções. E é exatamente isso que Salomão está dizendo para a gente nesse texto de Provérbios que eu mencionei no início. Cuidado com a sua percepção. Por isso a gente precisa ter muita cautela, mesmo diante daquilo que parece cristalino demais, correto demais. Não se deixe dirigir então pelo seu coração, porque como a gente viu, ele é enganoso. Então, o que a gente faz quando a gente não sabe que direção tomar, que caminho que a gente deve escolher? A gente está numa viagem, a nossa vida é uma viagem. E de vez em quando surge ali pelo meio do caminho, por essa estrada, surge uma bifurcação, que é exatamente aquele ponto em que a gente vai precisar parar para decidir para que lado eu vou, qual o caminho certo. Muitas vezes a gente começa a trilhar por um caminho que aparentemente é bom, mas lá na frente a gente descobre que esse caminho ele estava cheio de armadilhas, cheio de ciladas. Então eu tenho duas opções, ou eu continuo a trilhar por esse caminho, ou eu posso me arrepender e voltar atrás e fazer o caminho de volta. A escolha sempre vai ser nossa. Muitas vezes eu sei que o caminho vai dar em morte, mas mesmo assim eu escolho andar por ele. Eu sei que essa porta de emprego que se abriu para mim, ela vai colocar em risco os meus princípios, a minha ética, os meus valores, os meus bons costumes, mas ainda assim eu escolho seguir por esse caminho. Jonas sabia que deveria andar pelo caminho que Deus mostrou para ele, mas deliberadamente ele escolheu um outro caminho. Imagina essa situação. O seu filho foi criado com todo carinho, sendo instruído o tempo todo no caminho do Senhor desde pequeno. Mas na adolescência ele começou a andar com uns amigos que para ele era tudo gente boa. Mas aos poucos você percebeu que esses amigos não eram boas companhias para o seu filho. Então você percebeu que seu filho começou a sair todas as noites e a chegar em casa sempre de madrugada. Ele começou a ficar mais agressivo em casa, ele começou a frequentar lugares que você desaprova, lugares imorais, lugares perigosos.
Então você falou para ele sobre o perigo dessas más companhias, e a gente já falou num vídeo aqui sobre as ligações perigosas, né? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas ele resolveu ignorar essa sua orientação e optou por trilhar pelo caminho da desobediência, que a gente já sabe onde é que vai dar. Na verdade, ele teve oportunidade de se arrepender e de fazer o caminho de volta, mas ele fez a escolha dele. Há caminho que ao homem parece direito, como a gente leu no texto de Provérbios, mas ao final é caminho de morte. E aqui eu deixo uma dica para você, mais uma. Honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa sobre a terra e para que tudo te vá bem. Esse texto está em Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Você quer viver muito? Quer ter uma vida longa? Quer viver uma vida próspera e feliz em tudo? Quer ser próspero e feliz em tudo que você fizer? Então comece a trilhar o caminho da obediência à palavra de Deus. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos versículos de 11 a 32. Aquele jovem, ele resolveu seguir por um caminho que para ele era o caminho melhor. Ele tinha tudo na casa do pai dele. Ele estava seguro ali, mas talvez ele estivesse se sentindo entediado e triste, porque talvez ele quisesse experimentar coisas novas, talvez ele quisesse frequentar festas, baladas, talvez ele quisesse curtir a vida, curtir com os amigos dele. Então, num primeiro momento, essa decisão de deixar a casa do pai para ir em busca dessas novas experiências, essa decisão num primeiro momento parecia para ele ser a certa, porque ele deve ter pensado assim: eu sou jovem, eu tenho muita coisa para conhecer, para viver, não tem mal nenhum em eu querer aproveitar a minha vida, eu preciso viver agora tudo o que eu tenho para viver. Talvez tenha sido assim que ele pensou. E aí ele pode ter pensado assim também: depois eu volto para a casa do meu pai, depois que eu curti bastante, que eu viver a vida, eu volto para a casa do meu pai. Ele então tinha todos os argumentos. Essa parecia ser a decisão mais acertada para ele, né? Aos olhos dele, esse parecia ser o melhor caminho a seguir. Mas nesse caminho, ele só encontrou o quê? Ele encontrou frustração, humilhação, decepção, ele encontrou ciladas, armadilhas, ele encontrou engano, desrespeito. Então, depois de perder tudo nesse caminho que ele escolheu, ele se arrependeu e resolveu fazer o caminho de volta. Ele poderia ter escolhido insistir naquele caminho, mas ele se lembrou da casa do pai, de tudo o que tinha lá, da segurança, da provisão, do cuidado. E então, ele resolveu voltar, ele resolveu então fazer o caminho de volta. Eu ouvi há mais ou menos uns 2 meses o testemunho de uma jovem que desde o início da pandemia ela ficou em casa, se preservando e cuidando dos seus pais já idosos, né? Ela disse que não se encontrou com seus amigos, ela não saiu para nada, para não colocar em risco nem a saúde dela, nem a saúde dos pais. Mas um belo dia, ela disse que se cansou. E ela pensou assim: eu preciso sair, eu não aguento mais ficar em casa. Eu sou jovem, eu preciso ver meus amigos, eu preciso viver. Então ela combinou de sair com esses amigos para uma balada clandestina e ela disse que a noite foi ótima e que ela se divertiu muito, que foi tudo perfeito. Mas poucos dias depois ela descobriu que tinha sido infectada pelo novo coronavírus e que tinha levado esse vírus para a mãe e para o pai dela também. E eu sei que, para encurtar a história, ela e o pai sobreviveram à doença, mas a mãe dela não resistiu e morreu. Na cabeça daquela jovem, aquela simples festinha não tinha problema nenhum. Ela só queria se divertir um pouco. Você quer mais uma dica? Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós nos tornamos prisioneiros das consequências dessas escolhas que nós fazemos. A fatura sempre chega, a conta sempre vem. E aquela jovem disse que pior do que a dor da perda da mãe vai ser conviver agora para o resto da vida com a culpa por causa daquela escolha
tão infeliz que ela fez. E aqui eu deixo mais uma dica para você, principalmente para você que é jovem e que acha que esse vírus não é tão perigoso assim. Para você que acha que uma festinha só não tem problema nenhum. Então fique atento. Na festinha sempre cabe mais um, mas na UTI não. Na festinha sempre tem lugar para você, mas na UTI infelizmente não. Então vamos prestar atenção nisso. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final será caminho de morte. A gente precisa estar com isso em mente o tempo todo antes da gente fazer as nossas escolhas. Nem todas as estradas podem te levar ao destino certo. Existem atalhos disfarçados de belas paisagens, mas você não sabe o que está te esperando lá na frente. Por isso, antes de começar a andar por esse ou por aquele caminho, procure saber qual é a vontade de Deus por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. Muitas pessoas têm perdido excelentes oportunidades, têm perdido o melhor de Deus para elas, porque elas tomam decisões erradas. Elas resolvem trilhar por caminhos escuros e sombrios, às vezes não de forma consciente e intencional, mas porque realmente elas acreditam que esses caminhos são os mais acertados, são os mais corretos. Então elas fazem negócios que Deus não mandou fazer, elas vão para lugares que Deus não mandou ir, elas entram em relacionamentos que Deus desaprova. E depois, quando chega a hora de colher os resultados, na hora que a fatura vem, esses resultados desastrosos, né? Aí elas ainda querem colocar a culpa em Deus. Existem muitos caminhos falsos à nossa disposição o tempo todo. Então o perigo ele pode estar escondido, ele pode estar camuflado e sem perceber a gente acaba caindo numa grande armadilha. Os caminhos que levam à morte, muitas vezes, eles não vão se mostrar para a gente com um chifre e com tridentes. Eles vão vir bem disfarçados e sempre sugerindo para a gente que realmente vale a pena investir e entrar por esses caminhos. Vocês já viram essas pessoas que ficam oferecendo o emprego dos sonhos o tempo todo? Você abre o computador, está oferecendo esses empregos maravilhosos. Na televisão, né? Elas dizem que você não vai nem precisar sair de casa para trabalhar e que você vai ficar milionário. Lá em Minas a gente tem um ditado que diz assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, cuidado com esses caminhos muito floridos. Cuidado com essas ofertas tão fantásticas assim. Mas como é que a gente sabe se está ou não no caminho certo? Como o nosso coração é enganoso, a gente já viu isso, está lá no texto de Jeremias que a gente citou, a gente precisa então alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E sabe como é que a gente descobre qual é a vontade de Deus para nós? Por meio da sua palavra, como eu falei anteriormente. Porque Ele, o Senhor, sabe o que é melhor para mim e para você. Então, para que a gente não entre por caminhos perigosos, Deus deixou para a gente a Bíblia. Esse verdadeiro manual de instruções, esse GPS que vai nos guiar, que vai nortear as nossas decisões e nos mostrar ali o caminho certo, aquele caminho que a gente tem que entrar por ele e trilhar até o fim. É por isso que o salmista diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Está no Salmo 119, versículo 105. Ela é a luz que ilumina a minha vida e que me conduz pelo caminho certo. Então, você quer mais uma dica? Nunca tome uma decisão no escuro, porque quando alguém anda na escuridão, a chance dela tropeçar é muito grande. Se tem luz, a gente enxerga onde está pisando, né? Os nossos passos, eles ficam mais firmes e a caminhada fica mais segura. E na vida espiritual, o princípio é o mesmo. A nossa luz é a Bíblia, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando o salmista diz lâmpada para os meus pés, ele está falando de uma situação do tempo dele. Naquela época não havia essa iluminação que a gente tem hoje. Então as pessoas elas dependiam de lamparinas para poderem andar
à noite. E como a escuridão era muito densa e as luzes dessas lamparinas não eram nada potentes, elas só clareavam então a porção do caminho em volta ali dos pés. Ou seja, essas lamparinas só tinham iluminação suficiente para o próximo passo. Era uma iluminação muito limitada. E foi por isso que alguém disse assim: do mesmo modo como a gente não vê o percurso todo da nossa vida de uma vez só, quando a gente é dirigido pela palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, a gente caminha pela fé, passo a passo, dia após dia. E cada ato de obediência, ele revela para a gente o passo seguinte, até que a gente chegue ao nosso destino final. Mas tem muita gente dizendo assim: não se preocupa não, continue por aí, continue trilhando por esse caminho aí, porque olha, no final tudo dá certo. E aqui eu deixo outra dica para você: só vai dar certo no final se o caminho que você pegou foi o caminho certo. O meu irmão Solo, ele costuma dizer que tudo que começa certo tem tudo para dar certo, mas o que começa errado tem tudo para dar errado. Muitas vezes a gente insiste em trilhar por caminhos errados e a gente ainda fica esperando ali resultados excelentes, resultados maravilhosos. Eu insisto, por exemplo, num relacionamento abusivo e quero que no final tudo dê certo. Eu insisto, estou insistindo num trabalho onde eu sei que eu vou ter que mentir, enganar, trapacear, e eu quero que no final tudo acabe bem para mim. Eu insisto em frequentar lugares imorais, por exemplo, e quero que no final tudo acabe bem. E aqui fica mais uma dica: final feliz é privilégio de quem escolhe o caminho certo. Eu vou repetir: final feliz é privilégio de quem escolhe o caminho certo. A mensagem do mundo hoje para nós é essa: quem chegar primeiro é o melhor. Mas tem uma frase que diz assim: melhor é andar devagar no caminho certo do que correndo, mas no caminho errado. Essa frase é de Fabrício da Silva Freitas. Eu achei ela bem interessante. O filho pródigo, ele reconheceu que tinha tomado um caminho errado. Ele insistiu por algum tempo em caminhar por esse caminho, mas depois ele se rendeu. E ele fez o caminho de volta, porque ele percebeu que aquele caminho era caminho de morte. Em alguma área da sua vida, em algum momento, você reconhece que pegou o caminho errado? Comigo já aconteceu algumas vezes. Então eu quero te dizer que ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo. Mesmo que você tenha entrado por um caminho de morte, se você está vivo, ainda há esperança, ainda dá tempo de você se arrepender, de voltar e pegar a rota certa. Ainda dá tempo de fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta passa necessariamente por Jesus Cristo. Na verdade, Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz a Bíblia: ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Está lá em João, capítulo 14, no versículo 6. Quando Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está eliminando então qualquer outro caminho proposto para se chegar ao Pai. Jesus Cristo não é um dos caminhos, Ele é o único caminho de volta para Deus. Então o importante é estar no caminho. Quando eu pego o caminho certo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde esse caminho vai dar. Você conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Tem um trecho muito interessante dessa história em que ela está perdida e de repente ela encontra o gato em cima de uma árvore. Então ali começa um diálogo. Ela pergunta para o gato assim: você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Estou perdida. E o gato respondeu assim: isso depende do lugar para onde você quer ir. E ela disse assim: mas eu não sei para onde ir, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei para onde eu quero ir. E o gato respondeu: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, qualquer caminho vai servir quando a gente não sabe o nosso destino, onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir.
Se eu sei que o meu destino é o céu e se eu quero ir para lá, eu preciso pegar o caminho certo. Tem um hino bem antigo que diz assim: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? A certeza de um lar celestial no fim da estrada da vida nos permite suportar com alegria os obstáculos e as batalhas ao longo desse caminho. Escolher o caminho certo é importantíssimo, mas decidir andar por ele é fundamental. Amém? Então agora, antes da gente encerrar, conforme eu prometi, eu vou fazer aqui agora o sorteio da caneca da Fana Lopes e do livro O Poder do Louvor. Lembra que no final do vídeo passado eu disse que o sorteio seria no próximo vídeo? Então eu pedi que as pessoas que quisessem concorrer à caneca e ao livro, que mandassem um e-mail para mim, dizendo: eu quero ganhar a caneca, eu quero ganhar o livro. Então todos aqueles que me mandaram o e-mail, a gente pegou o nome de todo mundo e a gente colocou ali num saquinho, que eu vou chamar o Ricardo aqui agora. Esse é o Ricardo, meu marido, meu produtor, meu editor. Muita gente já conhece. Então agora a gente vai sortear. Todas aquelas pessoas que mandaram o e-mail estão concorrendo então à caneca. Aqui ó, o livro O Poder do Louvor. E vamos mostrar aqui a caneca, ó, tá fechadinha, arrumadinha, ó. E a caneca da Fana Lopes, ó, tá bom? Então, vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar essa caneca e esse livro aqui também, tá bom? Então, vamos começar o sorteio pelo livro, Ricardo? Vamos. Então, vamos lá, sacode aí bem, vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda para ganhar esse livro aqui, ó. Livro Valendo? maravilhoso. Pode Valendo, tirar? pode tirar. Então, Vamos lá. aí o papel. Vamos lá. Então, Pode segura ler, aqui. ganhador do livro. Ai, meu Deus, quem será? Ó, Bernadette! Bernadette, parabéns, Bernadette. Parabéns, querida. Ganhou Você vai o livro do receber aí na louvor. sua casa o livro O Poder do Louvor. Poder do Louvor. Tá bom? Então depois eu vou entrar em contato com você para pedir o endereço direitinho, com o CEP, para que eu possa enviar o livro para você. Então agora vamos para o sorteio da caneca. Segura aí. Vamos ver quem vai ganhar. Pode Sacudiu tirar? bastante? Pode. Vamos lá. Vamos lá? Entregue em mãos. Segura aqui o da Bernadette. Bernadette, E vamos garantido. abrir o segundo papelzinho. Vamos ver quem Está ganhou. concorrendo a uma caneca. Helmut! Ô, Helmut! Helmut, você, ó, é o dono da caneca da Fana Lopes. Fana Lopes, Isso tá aqui. mesmo. Então Sorteado. manda pra gente o endereço. Eu entro em contato por meio do e-mail de vocês e peço o endereço certinho, com o CEP, tudo direitinho, para eu mandar para sua casa, para ir para esse sortudo e para essa sortuda, essa caneca da Fana Lopes e o livro O Poder do Louvor. Tá bom? Então é isso. Parabéns para o Helmut, parabéns para a Bernadette. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês todos pela companhia. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.